Bom dia. Terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Mais uma vez aqui refletindo com Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. E hoje nós vamos encerrar o terceiro diálogo, o Fábio. Kardec diz: ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo. Suponhamos que a isso se limitasse a sua utilidade. Já não seria muito a revelação de tal potência? Vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele nada ensine sob este ponto de vista. Qual o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialismo não crê em coisa alguma. Ora, o espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo. É pelos fatos, que se lhe mostram visíveis e palpáveis. Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião? Porém, não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser uma religião, o Espiritismo se prende essencialmente às ideias religiosas, desenvolve-as naqueles que não as possuem, fortifica-as nos que as têm incertas. A religião encontra, pois, um apoio nele, para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça e a ambição. Mas quem terá a coragem de defendê-los, de se declarar em seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita, firmando-nos no caminho do bem. Apresento claramente as questões seguintes a quantos combatem o espiritismo sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Primeiro, quem terá melhor quinhão na vida futura, aquele que não crê em coisa alguma ou aquele crente das verdades gerais não admite certas partes do dogma? Segundo, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? Terceiro, o que não é ortodoxo, no rigor da palavra, mas faz o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e balde de caridade? Quarto, qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia ou a destes últimos sem da moral? Responde, Senhor, abaixo as questões e objeções que me dirigiste. Mas como o rolo disse no começo, sem intenção alguma preconcebida de conduzir-vos às nossas ideias e de mudar as vossas convicções, limitando-me tão somente a fazê-los encarar o Espiritismo sob o seu verdadeiro aspecto, se não tivesses vindo, eu não vos teria ido procurar. Não quer isto dizer que desprezássemos a vossa adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. Longe disso. Julgamos-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais têm para nós tanto maior valor quanto mais livres e voluntárias são. Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo em ir perturbar a consciência dos que, tendo crenças que os satisfazem, não vêm espontaneamente ao nosso encontro.
entendemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem que as circunstâncias os façam ver. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos. A primeira leitura a fazer é a deste resumo, que é o Espiritismo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, pois já se pode fazer uma ideia e ficar convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição, esforçamos-nos por indicar os pontos sobre que, particularmente, se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem ou que se baseiam em ideias pré-concebidas. Se desta leitura nascer o desejo de continuar, deve-se ler o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia aos que desejam operar por si mesmos, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos. Vem depois as diversas obras, onde são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, e etc. Então, nós, nesse momento, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos realizando esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos que estão em dores nesse momento, em qualquer parte do universo, que essas dores possam ser aliviadas e que eles possam sentir a presença de teus mensageiros, e dando fé e esperança em dias melhores. E que ao sentir essa presença, eles possam lembrar de agradecer a Ti, Pai, e pedir o seu auxílio. Pedimos pelos nossos irmãos que estão com ideias suicidas, que eles possam encontrar alguém que os liberte dessas ideias equivocadas. Pedimos pelos nossos irmãos que já se suicidaram, que nesse momento, onde estiverem, podem estar sentindo que não tem mais jeito, tem jeito sim. Como Jesus nos disse, pedi e obtereis. Não peçam e ajuda a chegar. Graças a Deus. Assim, Pai, nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade e que possamos amanhã estar aqui dando continuidade a essas reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.